Eu queria iniciar com uma pequena introdução, o texto já foi lido. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos jovens de uma pequena comunidade nas montanhas da Escócia, que foram escalados para essa guerra, eles iam até o cais. E quando eles chegavam no cais, rodeados de suas famílias e de seus amigos, eles cantavam um hino. E o hino que eles cantavam era o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Aquelas vozes, elas ecoavam entre as montanhas como um testemunho de fé em meio ao medo, porque eles iam para a guerra e não sabiam se iam voltar. E os seus familiares estavam vendo os seus entes, os seus queridos, indo para a guerra. Talvez os seus filhos, talvez o seu esposo, indo para a guerra. E eles não sabiam. Então o medo, em meio a esse medo, eles demonstravam a sua fé, cantando o Salmo de número 46. O cais escocês é apenas um dos milhares de lugares onde os filhos de Deus encontraram consolo nas palavras desse salmo. Ao longo da história da igreja, vários irmãos, no momento de luto, no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de guerras, no momento de desespero, eles encontraram consolo também no Salmo de número 46. O hino que nós cantamos aqui, Castelo Forte, no início do culto, foi algo proposital, porque Martinho Lutero, quando estava num momento de angústia, num momento de dor também, e não sabia o que ia acontecer com a sua vida, ele, inspirado pelo Salmo de número 46, escreve esse hino que é um estandarte da Reforma Protestante. É no meio da dor, no meio do medo, que ele escreve esse hino baseado no Salmo de número 46. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Assim, de geração após geração, o Salmo 46 tem sido o cântico dos que enfrentam as tempestades da vida e descobrem que mesmo quando o medo bate à porta, há um refúgio e há uma fortaleza. E é exatamente isso que o Salmo vai nos ensinar nessa tarde. Quando o medo bate à porta, não temas, não tenhas medo, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está entre nós, Ele habita entre nós e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Essa é a proposição central do nosso texto de hoje. Amém? O nosso salmo está dividido em 3 partes. Do verso 1 ao verso 3, nós vamos ver: não temas, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Do verso 4 ao 7, nós vamos ver que não temas, Deus está no meio do seu povo. E do verso 8 ao verso 11, não temas, Deus tem o domínio sobre tudo. Amém? Acredita que esse salmo foi escrito quando o povo de Israel teve um livramento miraculoso de Jerusalém, quando a cidade foi cercada por Senaqueribe. Essa história você vai poder acompanhar, inclusive no guia de culto tem aí as passagens complementares, lá em 2 Reis, capítulo 18 e o capítulo 19, também em Isaías 36 e 37. Naquele tempo, tudo parecia perdido. O inimigo era poderoso e as forças de Judá eram pequenas. Mas, de forma inesperada, o Senhor interveio e em apenas uma noite, ele derrota o exército assírio. Diante desse livramento, o povo experimentou a presença e o poder de Deus de um modo singular. É nesse cenário que nasce esse salmo, um cântico de confiança e louvor, proclamando que Deus é o refúgio seguro em meio às escuras crises. É uma presença constante em meio ao caos e Ele é soberano sobre todas as coisas.
Com isso em mente, nós podemos olhar agora para a primeira parte, a primeira estrofe do Salmo, onde o autor nos ensina que não temas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E ele vai dizer isso, ele é um socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. É interessante que o salmista, ele começa o salmo não apresentando o problema, mas ele começa o salmo apresentando quem Deus é para o seu povo. Ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Antes de falar dos perigos, ele fala que Deus é a segurança para o seu povo. E para o povo de Israel, isso é uma confissão de fé, porque Deus é o abrigo onde o seu povo se esconde e protege dos seus inimigos. Quando o salmista diz socorro bem presente, o salmista está dizendo que Deus não é um Deus de longe, não é um Deus que cria apenas esse povo e deixa esse povo sozinho. Deus, ele é relacional, ele está perto do seu povo, ele é acessível, ele é ativo em tempos de angústia. E depois dessa declaração, ele descreve o cenário de crise. Ele vai dizer, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumejem e os montes se estremeçam pela sua fúria. O salmista aqui está usando imagens intensas, imagens que eram bem conhecidas desse povo. Ele vai falar do mar e ele vai falar dos montes. Quando ele fala do mar, no mundo antigo, especialmente nas culturas do Antigo Oriente, como cananeia, egípcia e babilônica, o mar era esse instrumento de fúria. Ele mexia com as coisas. E ele está trazendo isso. No imaginário hebraico, o mar simbolizava tudo que era ameaçador e imprevisível. Uma realidade à parte da ordem criada por Deus. Já quando ele fala dos montes, ele fala de coisas estáveis. Representava a estabilidade, permanência e segurança. Os montes eram considerados colunas da terra, algo que não podia ser abalado. E quando nós olhamos para os salmistas também falando do Monte Sião em especial, ele vai falar que era a presença e a proteção de Deus no meio do seu povo. Por isso, quando o salmista fala de montes que se abalam e se lançam ao mar, ele está descrevendo um colapso daquilo que era visto como estável, daquilo que não se abalava. E eram figuras muito conhecidas do povo naquele tempo. O salmista, então, ele está pintando o pior cenário. Eu não estou no tempo da contextualização aqui ainda, mas é como se nós olhássemos para a Serra do Monte Junto e visse o mar de Nazaré, as ondas gigantes, derrubando a Serra do Monte Junto. E aí o salmista pinta nesse pior cenário. Ele diz que, mesmo que os montes se movam, Deus permanece refúgio e fortaleza para o seu povo. Era um lembrete, era uma segurança para o seu povo. Que a estrutura da criação, ela pode se mover, mas o Deus que cria não se move. Ele continua o mesmo. Ainda hoje, quando nós olhamos para o mar e olhamos para o monte, nós ainda temos respeito, né? Às vezes tem alguns jovens que são mais audaciosos e gostam de mergulhar onde tem a bandeira vermelha, mas eu não arrisco. Eu esses dias fui com a Lara
ela foi fazer uma prova de triatlo e eu fui, não era bem o mar, mas era água. E já me lembra essas coisas. Era uma barragem. E eu fui mergulhar e tentar mostrar para a Lara que eu sabia fazer alguma coisa. Quase me arrependi. Quando eu cheguei lá no meio, eu vi assim, meu Deus, me ajuda. E não estava nem mexido. Tu tá rindo, Paula, porque não é contigo. Não estava nem mexido. Mas o mar, ainda hoje, e os montes representam, né? Nós temos respeito por isso. Nós olhamos para os montes e nós conseguimos ver isso é uma coisa sólida, que não vai se mover. Mas à luz do nosso tempo, nós podemos ver estas imagens com um significado mais amplo. Os montes aqui, eles podem representar para a gente grandes impérios, instituições, sistemas que parecem inabaláveis. As estruturas sobre quais a humanidade coloca a sua confiança, coloca todo o crédito lá, toda a esperança lá. As águas tumultuosas aqui, por sua vez, elas nos lembram as nações agitadas, os povos em constante conflito e instabilidade. Os alicerces da sociedade parecem desmanchar-se quando nós olhamos para esse salmo e trazemos ele para o nosso tempo. Os reinos e governos caem, economias desmoronam e o mundo que nós vivemos vive um tumulto político, uma loucura que nos traz medo e desespero, é um caos global. Hoje nós estamos vivendo isso. O nosso continente europeu, continente asiático, o Oriente, vive esse caos. América vive esse caos político, esse tumulto. E diante deste cenário, esse salmo é muito atual. Porque o salmo vai dizer para mim e para você, portanto, não temeremos. Não tenham medo dos problemas que vocês estão a enfrentar, não tenham medo. Mesmo nas piores tragédias, mesmo nas loucuras que nós estamos vendo à nossa volta, o Salmo está falando para mim e para você nessa tarde, não tenham medo, porque Deus continua sendo refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Ele não muda. Talvez o mundo tente nos cegar. O mundo tente tirar essa mensagem da nossa mente. Mas hoje, nessa tarde, através da sua palavra e por meio do seu Espírito, Deus está nos dizendo que eu não mudo. Eu sou o socorro bem presente. Eu sou esse refúgio e essa fortaleza que você tanto procura. Aplicando para nós, não tenham medo das coisas que estão acontecendo ou das coisas que virão. Os sistemas tremem, as notícias são más. Quando nós ligamos a televisão, quando nós vemos um jornal, quando nós lemos um jornal, nós percebemos que as notícias são desesperadoras. Mas não temam, porque Deus continua sendo o mesmo refúgio e fortaleza. E aí, de forma prática, meus irmãos, quando a ansiedade te visitar, lembra que o Senhor está presente, Ele não está distante. Quando te sentires sem força, lembra-te, a fortaleza não vem de dentro de nós. A fortaleza é Deus, é algo externo. Quando tudo parece fora do controle, lembra-te, há um Deus que nunca perde o controle. Descansa no Senhor, se refugia nele. Através do quê, pastor? Da oração, da leitura da palavra. Lembra da oração, quando nós falamos aqui há uns domingos atrás? Façam conhecidas diante do Senhor todas as suas petições. Tudo aquilo que você precisa, através da oração, através da súplica e através de ações de graça. É isso que o Senhor está falando para a gente nessa tarde. Ele está nos lembrando quem Ele é. Amém? Vamos avançar.
Se nos primeiros versos aqui, o salmista mostra quem Deus é, o nosso refúgio e fortaleza, agora ele mostra onde Deus está. Mesmo em meio ao caos e à instabilidade, Deus habita no meio do seu povo. Verso 4 ao 7. O tema dessa parte aqui é não temas. Deus está no meio do seu povo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam e ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista está nos dizendo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E, curiosamente, Jerusalém não tinha um rio que cortava essa cidade. A única fonte de água que tinha era o tanque de Siloé, abastecido por um túnel que trazia água da fonte de Giom. Por isso, o salmista não está a descrever aqui uma realidade geográfica. O salmista está trazendo algo espiritual, uma verdade para o povo. Porque o rio representa essa alegria, essa vida e essa paz no meio da cidade que fluem da presença de Deus. Tal como um rio traz vitalidade a uma cidade, a presença de Deus sustenta e alegra o seu povo. Já no verso 5, o salmista vai dizer que Deus está no meio dela e ela jamais será abalada. E é interessante pensarmos que quando nós olhamos para o texto original, o verbo estar, ele não aparece. Ele não tem o verbo estar. Mas isso é proposital. Mas no português, para nós darmos sentido às coisas, no hebraico o verbo não está. No português nós precisamos colocar o verbo, mas no hebraico ela vai dar um sentido diferente. A ideia não é apenas afirmar que Deus está presente, mas que a presença de Deus é a própria razão da firmeza da cidade. A omissão do verbo, então, transmite essa noção de permanência e constância. Ok? Deus não precisa vir nem entrar, Ele já está na cidade. Ele já está presente. Porque Ele é o centro, Ele é o fundamento. E a sua presença não é momentânea, ela é uma presença contínua. E isso é a forma poética de expressar que Deus é imanente. A teologia vai chamar Deus de transcendente, aquele que está acima de todas as coisas, e imanente, aquele que se relaciona com a sua criação. E isso é uma forma do salmista nos mostrar que Deus se relaciona com a sua criação. Ele simplesmente é no meio do seu povo. E o salmista continua: as nações bramam, os reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Enquanto o mundo se agita e os reinos estão desmoronando, Deus fala e a sua voz põe fim ao tumulto, a todo o agito que está acontecendo. É isso que o salmista está falando. As confusões das nações, as guerras e os poderes humanos podem se levantar, mas o Senhor observa tudo e com a sua voz, Ele põe fim em tudo. Ele estabelece ordem e paz. E o refrão, então, o verso 7, ele ressoa como uma confissão de fé. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que reina nos exércitos celestiais é o mesmo que habita entre o seu povo. A presença dele é essa fonte de estabilidade, mesmo quando tudo à sua volta se abala. Vamos lá, eu e você, contextualizando para mim e para você.
Nós somos muitas vezes tentados a pensar que Deus não está a ver o barulho que está à nossa volta. E várias vezes nós já entramos nessas conversas com pessoas ou até nós mesmos. Poxa, será que Deus não está vendo isso que está acontecendo? Nós somos tentados a isso. Quando nós olhamos para guerras, injustiças, crises, dor, podemos sugerir essa ideia. E essa é uma forma moderna de pensar, mas é algo antigo no coração do homem. A dúvida sobre se Deus realmente está presente. E aí o Salmo 46 vem derrubando tudo isso. E vem nos dizendo que Deus não está indiferente com aquilo que está acontecendo no mundo. Ele está de olho. Ele sabe tudo o que acontece. Mas a ideia aqui é que Deus não nos promete a ausência de problemas, porque os problemas sempre estarão por perto. Mas Ele mostra uma diferença essencial, que aqueles que são povo de Deus não estão sozinhos no meio dos problemas. Calvino vai dizer que a cidade de Deus pode ser sacudida por muitos ventos e tempestades, mas mediante o favor divino ela é, não obstante, sempre preservada em segurança. Assim, a mensagem do salmista continua atual: não temas o tumulto que te cerca, porque Deus está presente no meio da cidade. Agora, se eu e você desejamos a proteção e o cuidado de Deus, nós precisamos ter Deus no centro da cidade. Mas aí surge a pergunta: mas como fazer isso, pastor? Como que a gente faz isso? Se lá na primeira aplicação eu falei que oração e leitura da palavra eram um caminho para isso, aqui é a mesma coisa. Tens tirado tempo para esse Deus? Ele faz parte da tua rotina e das tuas decisões? Ele é um Deus que está presente dentro da tua casa? Silêncio. Essa parte mexe com a gente. Mas não tem outro caminho, meus irmãos. Não existe outra forma. Se Deus não estiver no nosso dia a dia, no nosso pensamento, nas nossas leituras, nas nossas orações, Ele não vai estar no centro dessa cidade. Qualquer medo que bater à nossa porta, nós vamos ficar desesperados. Eu lembro que quando nós chegamos aqui, começou o conflito na Ucrânia. E aí eu já comecei a ver os movimentos das pessoas indo para o mercado e começar a comprar coisas. Nós não devemos ser negligentes, ok? Eu não sou contra nos prepararmos, não é isso. Mas é que é nesse momento que o desespero toma conta da tua vida. E aí nós chegamos ao absurdo de ver pessoas brigando por água, papel higiênico, coisas. Perdem até a cabeça por coisas que são simples. Porque o medo bateu na porta. Deus não está presente no seu dia, nas suas rotinas. Eu sei que todos nós aqui temos uma rotina corrida. Todos nós aqui trabalhamos, inclusive eu, vocês, todos nós trabalhamos, lidamos com o dia a dia corrido. E aí falta tempo, né? Falta tempo. Mas nós arrumamos tempo para outras coisas. A minha ideia aqui não é ficar batendo em vocês e batendo em mim, mas é mexer com vocês e mexer comigo, porque muitas das vezes também eu perco tempo. Eu tenho um momento de confissão de pecado no nosso tempo de devocional lá em casa, que eu já umas 3 vezes já falei
que às vezes eu estou perdendo tempo com coisas que eu não deveria perder. Deveria gastar mais tempo com Deus. Eu também perco tempo com coisas. Mas a ideia aqui é chamar a atenção que Deus precisa estar no nosso dia a dia. Leitura da palavra, oração, tempo de culto dentro da nossa casa. E outra, não precisa você pensar, mas eu agora vou ter que fazer a mesma liturgia que nós fazemos ao domingo. Eu preciso ter alguém que vai pregar no dia de hoje, eu preciso alguém que vai cantar os louvores, eu preciso fazer um culto de 1 hora na minha casa. Não, você não precisa fazer um culto de 1 hora. O ideal seria 1 hora. Mas você não precisa fazer, começa com pouco. Lembra do ginásio, né? Lembra do ginásio? Se você chegar no ginásio no primeiro dia e você já querer fazer todos os aparelhos, no segundo você já não volta, porque já está todo doído. É um passo de cada vez. O português fala assim, né? É um passo de cada vez. Começa com 5 minutos. Amém? Essa é uma forma de cultivar a presença de Deus no nosso dia a dia. Vamos lá, ponto 3. Se até aqui o salmista mostrou que Deus é o nosso refúgio e que Ele habita no meio do seu povo, agora ele vai mais fundo. Nos últimos versículos, nos últimos versos, nós vamos ver que Deus não apenas protege e está presente, Ele governa tudo. Olha lá, verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nessa última parte aqui, o salmista muda o tom e agora ele introduz imperativos. Verbos aqui imperativos. Ele vai falar sobre vinde e contemplai, aquietai-vos e sabei. Verbos que convocam o povo para observar, para eles pararem de fazer as coisas, parem de fazer e observem. Depois, então, de falar quem Deus é e onde Deus está, agora o salmista está convidando o povo a ver o que Deus faz. Vinde e vede as obras do Senhor, que fez dissolações na terra, faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. É um chamado à contemplação. Parem e olhem para aquilo que o Senhor realizou. É isso que o salmista está falando. Deus é quem faz cessar as guerras, quem impõe limites ao caos humano e coloca fim à violência das nações. Ele intervém na história e mostra que nenhum poder humano está fora do seu domínio. E aí no verso 10, ele faz, o convite se torna mais pessoal, mais individual aqui. Ele está chamando o povo, está dizendo assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui a expressão aquietai-vos significa literalmente parem, cessem, rende-se. Quem é militar aqui sabe disso, né? Como é que é alguém rendido? Ou mão para cima, ou mão para trás. Rende-se. Parem, cessem. É como se Deus dissesse: os homens lutam, planeiam, tentam controlar tudo, mas eu sou Deus, eu que reino e eu que faço as lutas cessarem. E esse versículo aqui não é só um consolo, é também uma correção. O povo está sendo chamado a abandonar a agitação e a reconhecer a soberania divina. E o Salmo termina com a mesma confiança que apareceu no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que comanda o exército celestial e Ele é o mesmo que permanece junto do seu povo
frágil. O Deus que reina sobre as nações é o mesmo Deus de Jacó, o Deus de alianças, o Deus de promessas e de cuidado pessoal. Assim, Deus está concluindo que Deus é o refúgio e fortaleza, Deus está presente no meio do seu povo e Deus reina sobre tudo. Mas o que isso serve para mim e para você? Isso aqui serviu para aquele povo que estava lá guerreando com o Senaqueribe, com aquela turma toda que estava lá, com os assírios. O que isso serve para nós entender que Deus governa? Esses imperativos aqui, vinde, contemplai, aquietai-vos e sabeis, eles ecoam como um convite à fé e à rendição. Um lembrete que Deus ainda reina na história. Porque lembra que eu falei lá no começo que Ele continua sendo refúgio e fortaleza? Que Ele é o Deus eterno, imutável. Ele não muda. Nós mudamos, o mundo muda, mas Ele não. E aqui são ecos das palavras proféticas de Isaías, especialmente da promessa do Emanuel, o Deus conosco. Isaías 7,14. O mesmo Deus que esteve com o seu povo no passado continua presente comigo e com você nos momentos de crise e nos momentos de dor, de desespero e de medo. Vivemos também nessa instabilidade global. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se realmente vai reinar essa paz. Nós não sabemos de nada disso. Nós ouvimos guerras e rumores de guerras. O medo tem dominado os nossos corações, e de muitos. Mas esse salmo recorda que Deus está acima de tudo, há um trono firme e Ele governa todas as coisas. E aí Deus diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se dissesse: não deixe o medo governar a vida de vocês. Eu que governo todas as coisas. Eu ainda sou Deus. Essa é a certeza que sustentou um grande homem da história da igreja, John Wesley. No seu último suspiro, ele declarou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E é exatamente essa a mensagem final do Salmo. O mundo muda, mas Deus permanece. O caos grita, mas Deus reina. O Senhor dos Exércitos está conosco. Aplicando para nós. Se o Senhor tem o domínio sobre tudo, não há razão para mim e para você vivermos dominados pelo medo, pela ansiedade. O Deus que faz cessar as guerras e sustenta o universo também governa cada detalhe da minha e da tua vida. Lembra? São as árvores dos campos melhores que vocês? As flores, os lírios, os pássaros. Eu estou falando isso aqui, mas eu também às vezes caio na mesma. Eu sou carne igual vocês também. Eu tenho medos, tenho anseios. Mas o segredo para descansar no Senhor e aquilo que eu tenho vivido na minha vida e tenho aproveitado é lembrar de quem Deus é. Ontem eu estava vindo de Lisboa e estava lembrando de algumas coisas com a Larissa. Às vezes, quando a gente sai, eu entro nesses meus momentos contemplativos e começo a lembrar das coisas e falo: poxa, olha só, há 15 anos, 14 anos atrás, nós viemos para Portugal pela primeira vez e ainda éramos um casalinho novo, recém-casados, né? 2 anos de casamento. 14 anos depois, nós descansamos no Senhor e agora nós estamos aqui com 3 filhas, com mais uma para chegar e confiando no Senhor. Tantas coisas, né? Tantas coisas aconteceram e aí falei para a Larissa assim: nossa, como é bom a gente confiar no Senhor. Olha o que Deus fez, né? Deus nos chamou para cá
Às vezes eu ficava meio preocupado com a questão de legalização, né? Nós viemos com visto, mas passar por esse processo de imigração e reagrupamento, e às vezes isso me dava ansiedade. No primeiro ano, eu ligando para o CEF naquela altura, eu gastei 4 dias com 4 aparelhos telemóveis na minha frente, e quando alguém ameaçava atender o telefone, o coração já ia disparando, e até que um dia eu falei assim, eu vou descansar nisso. Foi o Senhor que me chamou para esse lugar. E se Ele me chamou, Ele vai garantir. Eu não tenho que andar ansioso, não tenho que andar nesse desespero que eu estou. Foram 2 anos para a gente ter o reagrupamento das meninas, né? Esperando o reagrupamento. Mas eu consegui descansar no Senhor. Eu não tive medo. Eu deixei a ansiedade de lado, e vai ter um momento que nós vamos ter que dar um basta nisso. Ou nós deixamos a ansiedade reinar no nosso coração e dominar as nossas ações, ou nós acreditamos que Deus pode fazer todas as coisas. E se isso é necessidade para nós, com certeza Ele vai suprir. Então descanse nisso. Quando tudo parece fugir do nosso controle, lembra-te quem está no trono. Quando as notícias vierem te assustar, por favor, lembre-se da voz que diz, aquieta-se. Renda-se, eu controlo todas as coisas. O chamado do Salmo é claro, para, contempla e confia. Amém? Por isso, diante das incertezas, responda com fé. O Senhor dos Exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. E deixa que essa verdade molde o teu coração. Quando o medo bater na tua porta, não tenhas medo. Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está no meio do seu povo e Ele governa todas as coisas. Conclusão. O Salmo termina com essa certeza que o Senhor dos Exércitos está conosco, mas essas palavras são mais do que poesia antiga para mim e para você. São ecos da promessa que se cumpriu em Cristo. Quando ele fala de Emanuel, de Deus conosco, nós lembramos de Isaías 7,14. Nós lembramos de Mateus 1:23. A presença que o salmista e que o povo experimentou de Deus real naquele dia, eu e você experimentamos por meio de Cristo, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Nós conhecemos Ele em pessoa. Jesus veio para habitar no meio do seu povo, não apenas para proteger, mas Ele veio para nos salvar. Ele é o refúgio que acolhe o pecador cansado, a fortaleza que vence o inimigo, o Rei soberano que reina sobre as nações. E quando nós olhamos para a cruz, talvez bateu o medo, bateu o medo nos discípulos e daqueles seguidores de Cristo. Mas a ressurreição veio para mostrar que Ele governa sobre todas as coisas. Deus continua conosco. Por isso nós podemos dizer com confiança, quando o medo bater a porta, nós não temeremos, meus irmãos. Porque hoje nós podemos provar e desfrutar desse relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Amém?